Salmo número 80, versículos 17 a 19. Vamos ler todos a uma só voz. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós estamos bem próximos, do dia 31 de outubro, que é o dia da reforma, considerado um dia importante para a igreja, quando alguém se levanta para confrontar tudo que havia sendo feito na igreja, a igreja que foi perdendo a sua identidade bíblica, que foi perdendo a sua identidade e foi se transformando em algo totalmente apenas institucional, de religiosidade, deixando a sua verdadeira fé. E nós estamos agora comemorando 499 anos de reforma, e no ano que vem, 2017, de 1517 para 2017, 500 anos de reforma. Nós vamos com certeza ter muitas programações ano que vem, vamos ouvir falar muito sobre reforma ano que vem. Não vou me delongar agora a respeito da parte histórica, mas o que eu queria deixar para nós nessa manhã é exatamente essa necessidade de olhar constantemente para um problema chamado acomodação. Quando nós nos conformamos, Reformar é totalmente contrário a conformar. Quando nós nos conformamos e nós vamos ali ficando parados e sem perceber nós vamos atrofiando, deixando que algumas coisas erradas, que algumas práticas não boas, não presentes na palavra de Deus, comecem a entrar na igreja, e assim nós vamos mais nos preocupando com a instituição, com o que nós temos que fazer para que as pessoas participem, o que agrada as pessoas, e aí nós vamos esquecendo a própria fé, a própria palavra de Deus. Reformar não é transformar a igreja, é permanecê-la firme na palavra de Deus. Algumas pessoas podem até falar: não, agora nós somos o Lutero da vez, e agora nós vamos reformar essa igreja tradicional, vamos fazer essa igreja ficar uma igreja muito animada, muito diferente, Vamos colocar várias coisas ali na igreja que vai fazer com que essa igreja realmente seja uma igreja boa. Vamos aceitar aí todo tipo de diversidade. Vamos interpretar a Bíblia de forma correta, aceitando o pecado dos outros. Tem muita gente que fala isso. Agora nós somos os reformadores. Esquecem que o reformador não é alguém que tem uma ideia maravilhosa, que tenta mudar a igreja conforme essa ideia pessoal. Mas a reforma lá de 1517, como a reforma de cada ano, ela tem que ser baseada na própria palavra de Deus. Por isso nós temos aqui em nosso boletim uma palavra sobre isso, que fala sobre essa mudança. Essa mudança, em primeiro lugar, é uma volta às Escrituras, é uma volta à palavra de Deus. Não há mudança que não seja baseada na palavra de Deus. A igreja é uma igreja bíblica, a igreja é uma igreja que conhece a Bíblia, e nós precisamos então voltar a estudar mais e mais a palavra de Deus. Ela não é uma igreja de invenções, não é uma igreja de costumes, mas nós precisamos estudar a palavra de Deus. E como é bom estudar a palavra de Deus no seu contexto, entendendo realmente o que cada versículo quer dizer, e
para isso, irmãos, precisa haver trabalho, diligência da nossa parte. É preciso gastar tempo, é preciso se esforçar para aprender a palavra de Deus. Aqui também diz que a reforma, em segundo lugar, é fortalecida pela oração. Não existe reforma sem oração. A oração, ela é parte desse reconhecimento da vontade de Deus. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós precisamos mais e mais orar, pedindo que Deus venha nos transformar. O texto de Salmo que nós lemos, ele fala exatamente sobre essa bondade de Deus. E ele diz: seja a tua mão sobre o teu povo. É uma oração aqui, ó. A sua destra sobre o filho do homem. Fortaleceste para ti. Que fortaleceste para ti. E assim nós não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós sabemos que não existe reforma. A reforma foi um reavivamento. Nós sabemos que não existe reavivamento sem a vontade, sem a ação de Deus, sem um quebrantamento por nossa parte, de reconhecer que nós necessitamos de Deus. Nós precisamos orar e vigiar, estar sempre alertas. E é difícil vigiarmos, mas se nós não vigiarmos, nós não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus, seguir o que a palavra de Deus nos ensina. E aí vem então o terceiro ponto aqui, que a reforma é uma volta à santidade, esse desejo pela intimidade com Deus, por piedade. O que acontece na acomodação? Na acomodação nós vamos aceitando qualquer coisa, nós não vamos mais nos preocupando com certos pecados, com certas coisas, achamos que está tudo bom, está tudo muito bem. E exatamente a reforma é essa volta à santidade, sair da teoria e para a prática. Nós somos muito teóricos, nós conhecemos muitas verdades, mas quantas vezes nos falta praticar essa verdade? E santidade é praticar a verdade que nós aprendemos, que nós estamos conhecendo a cada dia. Então, irmãos, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, precisamos orar, precisamos conhecer mais a palavra, precisamos entender que nós, embora vivemos no mundo, nós não podemos ser influenciados por esse mundo, mas Deus nos colocou aqui para influenciar, para transformar esse mundo. E isso é a verdadeira reforma, quando a igreja é usada para abençoar o mundo, quando nós somos transformados para abençoar as pessoas que estão perto de nós e servimos a Deus através da transformação de Deus nas nossas vidas. Que diz: a igreja se torna verdadeira, ela influencia o mundo. Somos usados por Deus como sal e luz no mundo. Esse reavivamento é obra exclusiva de Deus. Estamos dependentes das mãos de Deus. Mas, como a palavra de Deus nos diz, Ele que efetua em nós tanto o querer como o executar. Mas a mesma palavra diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos atender ao chamado de Deus, sentir essa presença de Deus falando conosco, pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Deus abençoe a igreja no Brasil. Nós podemos às vezes fazer uma leitura pessimista, dizendo: a igreja está cada vez mais cheia de falsos ensinamentos, cheia de misticismo, cheia disso, cheia daquilo. Mas graças a Deus que ao mesmo tempo a igreja tem se voltado à palavra, muitos têm estudado a palavra, a pregação, a doutrina reformada tem também tido seu espaço
2 semanas atrás nós tivemos 2 congressos aqui no Brasil, em Goiânia, depois outro em Águas de Lindóia, e você vê ali 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, pastores, líderes, estudando a palavra de Deus, doutrina, palavra verdadeira. Então não é só de oba-oba, de misticismo que vive a igreja no Brasil. E nós temos que nos apegar à verdade, a essa verdade, e desejando que mais e mais pessoas entendam isso, entendam que precisam buscar. Igreja é lugar de estudar a palavra, é lugar de orar, não é lugar para a gente vir encontrar um lugar que lá é muito gostoso, lá é muito bom, lá eu me divirto. A igreja é um lugar da gente ofertar, é uma oferta, a adoração é uma oferta a Deus, e quando nós fazemos isso, nós estamos buscando a reforma, nós estamos buscando o reavivamento para o nosso coração. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Deus de amor, de bondade, ó Deus, nós estamos aqui nesta manhã, ó Deus, e clamamos ao Senhor pela igreja, ó Deus, por esses 499 anos de reforma, pela Tua palavra, ó Deus, que é espalhada no mundo, e tantos têm contato, têm aprendido essa palavra, ó Deus. Nós oramos por aquelas igrejas que novamente precisam de reforma, pois estão se distanciando, ó Pai. Igrejas que há tempos atrás, ó Deus, eram exemplos para nós de enviar missionários, de pregar a Tua palavra. Hoje estão no liberalismo, estão com falsas doutrinas, ó Deus. Tenha misericórdia desse povo, que o Senhor, ó Deus, leve o reavivamento, ó Deus, a esses corações. Também te pedimos pela igreja no Brasil, ó Deus, pedimos pela igreja presbiteriana, pedimos, ó Deus, por tantos que têm se mantido fiéis, ó Deus, à Tua doutrina. Te pedimos que o Senhor Deus esteja moldando mais e mais o nosso coração, falando-nos, ó Pai, para que nós sejamos realmente firmados na Tua palavra, Deus. Abençoe também a nossa vida pessoal, ó Pai. Cada um individualmente necessita desta reforma, dessa transformação a cada dia, a cada semana, ó Deus. E que o Senhor não nos permita, ó Deus, nos conformar com esse século, ó Pai, andar desleixadamente, acomodarmos, ó Deus, na nossa vida espiritual, na nossa vida religiosa, ó Deus, mas que nós tenhamos sempre o desejo de orar a Ti, ó Deus, de buscar a Tua presença, Deus. Abençoe essa escola dominical, tudo que será estudado nessa manhã, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.